tempo, não, vambora para o vídeo. Hoje, dia 27 de novembro de 2026, se havia alguma dúvida, se alguém achava que não, tal, 25 ainda, eu tô com medo de 26. 25. A administração Casares acabou. O governo Casares e toda a administração e toda a diretoria acabou hoje. Acabou nesse dia de hoje, 27 de novembro de 2025. Acabou, fim. Acabou. Esse é o ponto. E é o seguinte, a gente não sabe se o Casares vai sair, provavelmente não, vai ficar mais um ano aí. O ano de 2026 precisa começar amanhã, ou hoje à noite já, precisa começar. E aí, em todas as esferas. O Casares vai fazer o quê? O que ele pretende para o futebol? O Belmonte vai ficar até o fim? Ou manda o cara embora logo, troca e já pensa no ano que vem? Acabou. O planejamento feito pelo departamento de futebol foi um desastre, acabou, não funcionou. Tá errado, sai, fora. Repito, o Casares deveria sair, mas não vai sair. Mas aí o resto? E o Rui Costa, que vai renovar, vai ficar para fazer o quê? E o Muricy? E todo mundo? Isso na parte da diretoria. E aí, vou chegar no campo de futebol. O Crespo, entrevistas incríveis, todo mundo acha legal as entrevistas que ele dá. Hoje, com todas as letras, fala: eu vou ficar, eu não vou ficar. Eu quero ficar nessas condições, eu não quero ficar. Se é que ele tem alguma condição de ficar depois de ter tomado 6-0 do seu antecessor. Mas, enfim, decide hoje. Não fica com vamos ver, vamos pensar, vamos avaliar, é assim, é o futuro. Decide, você vai ficar, você quer ficar no São Paulo? Resolva isso agora. Isso vale também para jogadores. Decide hoje qual vai ser a reformulação. Quem vai ficar, quem não vai ficar? O Luiz Gustavo que falou, provavelmente não vai ficar mais no São Paulo, talvez encerre a carreira. Mas e quem mais? Essa turma. Vai ficar quem? Quem que vai ser o time do ano que vem? Começa a decidir isso hoje. E mais rapidamente, e aí eu acho que a torcida do São Paulo tem que entrar nessa história. Chega. Não adianta você protestar, mandar fora Casares, não sei o que, dentro do estádio. Vai protestar no clube, vai protestar na casa dos caras, vai protestar em outros lugares. A partir de hoje, acabou o governo Casares. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer e todo mundo tem que entender isso, inclusive ele, né? E só para não deixar passar o que eu vou falar, não quero ficar aqui subindo no caixote nessa hora, mas para quem achava para quem achava que o problema do São Paulo era o Zubeldia, não existe resposta melhor do que essa que a gente viu hoje. O time do Zubeldia enfiou 6-0 no São Paulo. O time de Luiz Zubeldia, que não servia, que odiava a base, que era retranqueiro, que era não sei o quê, que era louco, que não servia para o São Paulo, que não tinha o tamanho do São Paulo. Esse cara enfiou 6-0 no São Paulo, na maior derrota do São Paulo para o Fluminense em toda a sua história. Dito isso, não vou nem perguntar se você gostou ou não gostou, Arnaldo. Eu quero que você dê suas considerações iniciais. Desculpa se eu me estendi. Não, Tirone, você tem que desabafar mesmo, como todo São Paulino que vier aqui participar da live. Eu não acho que o governo Casares acabou hoje. O governo Casares acabou depois do jogo do São Paulo e Palmeiras, parafraseando Abel Ferreira, né? Depois o Ramon abate Abel. Ali acabou o governo Casares e também acabou a direção de futebol de Carlos Belmonte. Os dois ausentes na partida de hoje, né? Mais uma vez ausentes. Aí você tem uma cascata de erros acumulados ao longo das semanas, cada vez mais ausências, cada vez menos presença de público, de campo, de estádio, detalhes. Não é a coincidência que o São Paulo começa a sua pior goleada dos últimos tempos num pênalti, né? Foi o 7º desde aquele jogo contra o Palmeiras. O São Paulo já tem 11 marcados. Não é coincidência que o próximo jogo do São Paulo não é no Morumbi. Não é coincidência que o São Paulo tem 16 machucados, ou 16 desfalques, 13 machucados. O São Paulo é uma vergonha. O São Paulo do Casares, o pior presidente da história. Então, na verdade, como existe mais um ano de mandato, a única coisa que agora a torcida tem que exigir e protestar é a renúncia do presidente do São Paulo. Que ele não tem condição mais de comandar o clube. É claro que para quem perde de 6, perder de 6 nunca é apenas uma questão institucional, é principalmente uma questão institucional, mas também está na conta do treinador e de seus jogadores. Na estratégia péssima do treinador, sempre está isso. A gente enumera as goleadas históricas do São Paulo, mas aquelas, pode ser a de 6 para o Corinthians, as 2 de 7 para o Vasco, a de 5 para o Inter, tinham mais questões a ver com técnico e jogadores do que questões com a instituição. Agora não, agora é uma questão... É uma goleada na instituição. Para quem sempre no Maracanã, torcida do São Paulo, que veio acompanhar esse jogo. Esses são os que sofrem. Quem está em casa assistindo é quem sofre. A direção do São Paulo largou a temporada. O São Paulo é um time abandonado, sem presidente, e é um time que não tem nenhuma projeção de melhora. Não tem nenhuma perspectiva de evolução.
O jogo de hoje é talvez a maior humilhação que eu já vi num estádio de futebol. O jogo de hoje é um jogo que foi 6, poderia ter sido 7, 8, 9, até 10 pro Fluminense. E é o reflexo do Júlio Casares. Como falei aqui no intervalo de jogo, repito o que havia mencionado. Parabéns ao Júlio Casares e parabéns principalmente a você, conselheiro do São Paulo, que eu sei que esses cortes chegam. Parabéns a você, conselheiro, que é um frouxo, que não faz absolutamente nada, que só abaixa a cabeça e vota. Você é tão culpado quanto. Se o São Paulo caminhar para jogar uma segunda divisão, que ano que vem tem chance grande, vamos combinar ou não? Você é culpado. Então assim, quem colocou no poder é tão culpado quanto quem está no poder. E quem está no poder é frouxo, é frouxo. O Júlio Casares, além de covarde, porque foi covarde em tirar o jogo da Vila Belmiro, né? Tá com medo de protesto? Não vira presidente do São Paulo. Simples assim. É frouxo, não tem pulso. O presidente do São Paulo é o principal culpado. Obviamente o campo não pode tomar 6, mas assim, 21 jogadores vieram pra cá hoje. 10 da categoria de base, 3 eram goleiros. O São Paulo tem 15 desfalques, teve 15 desfalques para esse jogo. Eu não consigo olhar para o campo, eu posso ficar puto. Para mim teve uma postura errada que a gente comentou. Mas não dá para, de novo, falar do campo. De novo a gente vai falar do campo do São Paulo, a gente vai esquecer da diretoria de novo. De novo a gente vai só falar do 6-0 e de como os jogadores se comportaram mal e não vai falar dessa péssima diretoria que está comandando o São Paulo para esse buraco. E não se enganem, ano que vem, 2026, os mesmos caras que jogaram o São Paulo no chão hoje no Maracanã e que sequer tiveram a coragem de acompanhar a delegação, esses mesmos caras, que eu não vou usar outra palavra aqui para não ser processado, esses mesmos caras estarão dispostos. Caiu o nosso querido Gabriel Sá, mas enfim, né? Poder, diga. É isso, Gabriel Sá agora deu uma pequena queda aí, mas Raí Monteiro 6-0 pro Fluminense e o Luiz Gustavo falou algumas coisas aí também na coletiva pós-jogo. Coletiva não, né? Na entrevista pós-jogo. Enfim, bizarro, né? Bizarra a atuação do São Paulo e a vergonha que o São Paulo passa no Maracanã. Eu até coloquei aqui, vou colocar o áudio pra gente ouvir o que falou o Luiz Gustavo no nosso microfone aqui. Fluminense, o que falar pro São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara, a culpa é nossa. Nós, jogadores que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado ao Tá aí, né? Acho que melhor do que isso, ou mais claro que isso, impossível, né? A declaração vinda de um jogador, de um líder do elenco, um jogador importante, experiente, que falou aquilo que precisa ser dito. Muitas vezes a gente cobra que os jogadores se posicionem e que falem a real sobre os problemas. É claro que é difícil você criticar o presidente do clube, seu chefe, no caso, né? Como outro dia o Crespo foi perguntado, ele falou, não, da diretoria eu não falo. Eu compreendo de verdade o ponto dele, eu compreendo. O chefe dele, o patrão dele, é difícil, né? Você ver uma entrevista coletiva e falar, tudo isso aqui tá uma porcaria por causa do cara que é o meu chefe. Não é fácil. Mas eu acho que o Luiz Gustavo, até pelo sentimento de que provavelmente ele não vai permanecer na próxima temporada, tá meio desprendido disso, né? Eu acho que nos encheu aí de verdades, né? E mostrou que eles têm a mesma visão que todas as pessoas sensatas do lado de cá. Claro que tem aqueles que ainda defendem a gestão, ainda defendem por conta de interesses, porque ganha uma coisinha aqui, porque tem uma vantagem ali, mas qualquer pessoa mais sensata sabe que o momento que o São Paulo vive, ele tem responsáveis. Existem pessoas que podem ser responsabilizadas por todos esses problemas. Os jogos perdidos, os problemas de departamento médico, as lesões, a questão financeira do clube, né? O São Paulo hoje é um clube quebrado financeiramente, com uma dívida imensa, que com esse trabalho que vem sendo feito, para mim, não tem a menor possibilidade de ser saudável daqui a algum período curto e caminhar numa outra direção. Então, todo o problema ele é maior, né? A gente pode olhar para o jogo de hoje, como eu disse aqui no segundo tempo, a gente pode olhar para pouca inteligência das opções do treinador,
Das opções que eu digo no plano do jogo para o segundo tempo especificamente, da postura dos jogadores no começo, da postura no segundo tempo, a gente pode olhar para isso. Mas esse é um problema muito pequeno diante de um panorama muito maior, né? De um universo muito maior no qual o São Paulo está inserido. Então, essa entrevista do Luiz Gustavo, para mim, ela é muito valiosa. Tá na hora das pessoas assumirem as suas responsabilidades. Tá na hora dos pingos serem colocados nos is. Tá na hora das pessoas virem a público para falar aquilo que precisa ser dito. E a referência é muito... Cara, não tem legado quase nenhum, Júlio. Infelizmente, né, não tem legado nenhum. Isso é uma Copa do Brasil ali. Em algum momento me pareceu que o São Paulo tinha uma ambição quando contratou os jogadores, na minha opinião, certos e na maior parte do torcedor, porque no começo da temporada é muito fácil agora também o torcedor falar assim, mas esse monte de jogador que veio pro São Paulo, velho, bichado e tal, não sei o quê. Mas quando anunciou todo mundo, vocês estavam vibrando, como eu estava vibrando. Todo mundo imaginou que o Oscar jogaria com o Lucas, com o Calé. Todo mundo vibrou. Então agora também é muito fácil botar o dedo e falar, eu não queria. Não, você queria. A maior parte, 99% queria. Então... não deu certo, contusões, etc. O mínimo que o Júlio tem que fazer é botar o pau na mesa e demitir a porra do departamento médico da preparação física. Porque se ele entender que esse não é o caso, então você contratou sem uma análise, ou você simplesmente não fez os exames desses jogadores. Ou se trata, talvez, do maior história de azar da história do futebol. Porque eu nunca vi na minha vida, em 47 anos, 17 jogadores machucados num time de futebol profissional durante uma partida. Durante uma temporada, praticamente. Em nenhum momento do ano o São Paulo jogou com Lucas, Calérios, nenhum momento do ano. Então, cara, é difícil você escolher em quem bater. O difícil também é você saber quem você preserva, porque você pode preservar os meninos que estavam em campo hoje e falar assim, mas vocês são... Não, peraí, cara, vocês não deram um pontapé, vocês não fizeram uma falta para parar o jogo, vocês apanharam que nem uma menininha correndo num parque do Lobo Mal. Vocês pareciam umas crianças assustadas. Porra, aí você conhece o treinador, né? Você sabe como é que é o Zubeldia. O Zubeldia vai ativar o jogo na velocidade, na retomada de bola. É isso que o Zubeldia gosta. O que você faz? O São Paulo está tomando 3-0. Não tem a menor possibilidade de você reagir a esse jogo com esse time que estava em campo. Nenhuma chance. Tomou 3-0 no começo do jogo, com 20 e poucos minutos. Acabou, perdeu. Você perdeu. Acabou, perdeu. O São Paulo vai para ataque. E começa a tomar contra-ataque do Fluminense. 3-3, 2-2. Cara, desculpa, mas... E aí eu não consigo acreditar que o Crespo tenha dito isso para os jogadores. Porque o Crespo não é imbecil. Mas o que tem de jogador burro ali é um negócio assustador. Porque, cara... qualquer idiota sabe que, cara, não vai. Você tá tomando uma puta num varejo, você não vai virar. Fecha essa porra aqui e tenta, talvez, numa bola parada, diminuir pra 3-1. Os caras vão querer um maluco. E a realidade do jogo é que o Fluminense estão ganhando do São Paulo hoje de 9-0, 10-0, porque ele, Fluminense, perdeu 2-3 gols na cara. E não porque o São Paulo... Não, o Fluminense perdeu 2-3 gols embaixo da trave. Era só ter empurrado e tinha sido o maior vexame da história do São Paulo hoje. Então, tem contusão... tem fator de azar, tem um departamento médico de preparação física, eu não sei qual que é o culpado, eu não faço a menor ideia se é culpa do azar ou do departamento médico. O fato é que alguma mensagem você tem que transmitir. E na medida que o Júlio dá uma entrevista ontem, que aliás eu vi hoje, talvez tenha tido até hoje, não, nós deixamos aqui um legado. Legado do quê, Júlio? Pelo amor de Deus. Aí na noite, no próximo jogo, acontece um negócio desse. Então fica uma bosta o cenário, entendeu? Um cenário de bosta, uma dívida bilionária, seja ela por gestões anteriores aparecendo agora ou não, uma parte que imagino que seja, não tenho esses dados todos qualquer, eu pedi até o São Paulo me mandou, mas eu não consegui entender porra nenhuma do que estava lá. Algum momento você tem que quebrar paradigmas e fazer algumas coisas, entendeu? Você tem que ser radical em algumas coisas, porque senão a mensagem que passa pro torcedor é o quê? O Júlio Casares vai postar sorrindo de manhã, vai falar assim, não, estamos lá, rumo ao São Paulo, não sei o quê. Cara, o Júlio conseguiu se transformar na figura de um grande São Paulino, campeão da Copa do Brasil, que poderia levar o São Paulo para um outro patamar. O Júlio se transformou num político brasileiro. Você vê o Júlio falando, ele é um político brasileiro.